O começo de tudo. O Brasil e o café. No ano de 1727, as primeiras sementes de café chegavam ao Brasil, trazidas por Francisco de Melo Paleta, direto da Guiana Francesa. O café nessa época era usado para consumo doméstico. O café era comercializado. Após a chegada, o grão ficava mais famoso e mais comercializável. Moradores mudaram seus hábitos e começaram a tomar café. Além disso, o Haiti tinha diminuído sua produção, facilitando a venda nacional. Substituição da cana pelo café. Após o aumento da demanda pelo grão, produtores trocaram a cana pelo grão, no caso o café. O Vale do Paraíba vira o maior produtor de café no Brasil. O Vale do Paraíba exportava para cidades e portos brasileiros através dos tropeiros. Esse transporte levava dias para chegar ao destino, o que aumentava o preço do produto. Decadência de 1880. A grande procura causava um aumento de produção que acarretou na destruição das terras que produziam o grão. Isso fez com que os fabricantes de café procurassem outras terras. O café chega ao Oeste Paulista. O Oeste Paulista possui vantagens como relevo mais regular, que permitia a contínua plantação do grão, e também a terra roxa era mais fértil, possibilitando maior produtividade. O Oeste Paulista se torna o maior produtor. A produção paulista ultrapassou todas as regiões, se tornando a maior. O Brasil como um dos maiores produtores de café do mundo. Os portos de Santos e do Rio de Janeiro. O Porto do Rio exportava 80% da produção de café pelo mundo. Porém, com o crescimento de São Paulo, as atenções se voltaram para Santos, o porto mais perto de São Paulo, que teve de passar por uma grande reforma para receber a produção paulista. Ferrovias. As ferrovias surgiram com os fazendeiros, que ao transportar sua produção por cavalos perdiam lucro. Esses fazendeiros então começaram a investir nas estradas de ferro. A primeira ferrovia paulista recebeu o nome de São Paulo Railway Company. Construída com os capitais britânicos, mais ferrovias foram sendo construídas pelo Brasil, ligando cidades a portos e cidades a cidades, como meio de locomoção. Novos moradores. Com o grande crescimento das cidades e o aumento significativo de empregos, trabalhadores e moradores de outras regiões foram atraídos pela cidade de São Paulo, onde se alocaram e fizeram suas vidas. Os imigrantes estão a caminho. Como a mão de obra é escrava, os fazendeiros estavam com medo que a mesma parasse de chegar até o Brasil. Além disso, com a expansão dos cafezais e a maior necessidade de escravos coincidiu com a pressão dos ingleses que forçaram o Brasil a parar de exportar escravos. Isso foi um dos motivos que causou a falta de mão de obra. Porém, o Brasil continuava com a escravidão, que foi abolida no ano de 1888 pela Lei Áurea. As máquinas para o café. Com pouca mão de obra, a resolução para continuar a produção foi criar máquinas que facilitavam a produção e a contratação de escravos apenas para administrá-las. Isso ocorreu principalmente no Oeste Paulista, de escravos para imigrantes. A busca de mão de obra barata, em conjunto com a fuga de escravos, possibilitou aos imigrantes europeus trabalharem nas máquinas recebendo salário. Esses imigrantes vinham principalmente de Portugal, da Espanha e especialmente da Itália, onde as terras eram cultivadas com processos modernos sem a necessidade de muitos trabalhadores. Os imigrantes eram tantos que em 1886 foi aberta a Sociedade Promotora da Imigração feita por ricos e cafeicultores. São Paulo, a capital do café. As ferroviárias trouxeram mudanças no cotidiano dos cafeicultores. Com os trens, foi possível administrar com mais facilidade os negócios, além da contratação de administradores para tal serviço. Essa evolução paulista fez com que a população da cidade aumentasse, junto com os imigrantes que buscavam trabalho e uma vida melhor do que no campo. O aumento da população trouxe o crescimento da cidade, que se industrializava e criava uma vida cultural com agitação e muito movimento.